meus queridos amigos aqui do Papo Neurocol. Estamos aqui de novo para conversar com vocês, tirar todas as suas dúvidas. Um bate-papo super franco com o Dr. Cristiano Cardoso, que está aqui conosco novamente. E hoje eu quero começar diferente esse nosso podcast, porque eu já tenho uma perguntinha aqui, que foi a dona Lúcia de Goiânia, que ela assistiu o nosso podcast passado e ela fala o seguinte: doutor, você disse para nós que você parou de atender, né, o SUS e PASGO, enfim, e que você atende mais particular. Mas ela quer saber se você também atende por plano de saúde. Sim, nós atendemos todos os planos de saúde. Nosso grupo atende todos os planos de saúde. Inclusive, você nem tinha falado do IPASGO, eu falei. Inclusive o IPASGO. O nosso grupo atende todos os planos de saúde. Muitas vezes os pacientes querem se consultar comigo, sou o médico mais velho, coordenador do grupo Neurocol, e aí acabam partindo para o particular, mas assim, no geral a gente atendemos, o nosso grupo contempla todos os planos de saúde, sim. Pode nos procurar que nós com muito carinho vamos atender vocês. Tá certo. E atende também o plano, geralmente, aí já é uma questão do plano, né? Se cobra a cirurgia ou não, é uma questão do plano de cada um, não tem a ver com o grupo. Isso é importante você falar, porque isso é muito debatido. Nosso grupo trabalha sempre com muita tecnologia. Muitas vezes pacientes nos procuram com problemas complexos. Nós vamos oferecer para ele o melhor que tem no mercado. Tá? Muitas vezes o plano dele não cobre tudo aquilo que existe no mercado do bom e do melhor para ser usado num procedimento cirúrgico. É o doente que escolhe o que ele quer. Mas nós, como profissionais, temos a obrigação de sempre oferecer o melhor para o paciente. Entendi. Então existe esse debate antes, né, de fazer qualquer procedimento lá no grupo. Tudo com muita transparência, com muita responsabilidade, com muita ética. A gente conversa com o paciente, a gente mostra para ele o que é melhor para ele, e aí ele com a consciência informada, ele pode tomar a sua melhor decisão. Doutor, em relação ao agendamento, como que pode ser feito o agendamento lá dentro da clínica? É somente pelo WhatsApp, telefone, e-mail, ou todos os canais aí estão abertos? Todos os canais estão abertos. Nós temos chats, nós temos o WhatsApp, nós temos o telefone, a gente está disponível, o nosso nome é disponibilidade, a gente sempre está disponível para o paciente. Muitas vezes eles reclamam porque alguns querem nos procurar, mas muitas vezes os problemas deles não são cirúrgicos. Então, nós somos especializados em neurocirurgia. Então, se o paciente tem uma dor de cabeça, nunca fez exame, é uma coisa eventual, aí não vai conseguir consultar conosco, porque esse não é o nosso foco, nós não somos especialistas nisso. Mas se o paciente tem um problema cirúrgico, um problema neurocirúrgico grave, ele vai ser atendido com a máxima rapidez possível. E eu queria reforçar quais são os lugares onde o grupo Neurocol está instalado hoje, aqui dentro Nós do Goiás. estamos em Anápolis, nós estamos na Clínica Radiológica, no Hospital Evangélico, no Hospital Ânima. Aqui em Goiânia nós estamos no Hospital São Francisco e no Hospital Santa Mônica, né? E em Séries nós estamos no IMEC. E aí, e como que é feito, doutor? Quando a pessoa liga lá para marcar uma consulta, por exemplo, ela vem de fora, de outro estado. E aí, como que é feita essa seleção de qual médico, porque vocês são todos neurocirurgiões, qual médico que vai ser marcado com ela? Porque às vezes ela desconhece. Ela fala assim, olha, eu estou precisando fazer uma cirurgia, eu quero marcar uma consulta, e é comum nos perguntarem, você quer marcar com qual deles? Qual doutor? E aí, como que vocês fazem essa marcação de consultas lá dentro? No nosso caso, a maioria dos doentes, ele chega perguntando por algum médico no nosso grupo. Isso. Mas os que não chegam, é oferecido para ele a agenda mais rápida. Tá. Então, se, por exemplo, tem um médico disponível para oferecer essa consulta amanhã ou hoje mesmo, o paciente é encaixado o mais rápido possível, porque ele tem uma demanda que tem que ser resolvida rápida, né? E outra pergunta também em relação a essa marcação de consultas. Nós sabemos que de praxe hoje no mercado tem essa questão assim, é particular ou é por convênio, né? E às vezes demora um tempo longo, né, para marcar. E como vocês trabalham com cirurgias, eu imagino que a urgência ela é muito maior. E como vocês trabalham essa questão de marcação de consultas, questão de urgência, de espera? Nós não fazemos distinção, tá? De se o paciente é convênio ou se o paciente é particular. O que a gente faz a distinção é se o problema do paciente é grave, né? Então, as secretárias todas têm um treinamento prévio com a equipe de marketing, equipe de comercial e também com nossa equipe médica para saber se o problema do doente é grave ou não, se precisa ser resolvido rápido ou não. Elas sabem o que fazer. Muitas vezes, quando o
problema muito grave e é uma situação de emergência, elas mesmas orientam o paciente a procurar o pronto-socorro de um dos hospitais onde a gente trabalha, e aí um dos médicos se desloca até lá e vai ver o paciente, né? O paciente é internado e depois a gente vê o paciente. Quando é um problema que pode esperar um dia, 48 horas, ele é marcado para o médico mais rápido no consultório. E muitas vezes acontece, a secretária ela tem uma dúvida, porque ela não é médica, então ela aborda um dos médicos do grupo, mostra o exame e pergunta se aquela situação específica tem que ser encaminhado o mais rápido possível, vai para emergência, tudo. Então, as secretárias, que são a ponta da lança, né? A gente costuma brincar, elas são treinadas para fazer um atendimento rápido e efetivo. E em relação, quando o paciente procura vocês e ele precisa fazer essa operação de emergência, né? Ele já chega lá de emergência. Como que é feita a questão da escolha do hospital? É o paciente que escolhe isso? Vocês têm um convênio com os hospitais? Como que funciona? Não, o paciente é oferecido para o paciente esses hospitais que eu te falei. Às vezes o paciente tem uma situação geralmente afetiva. Sim. Né? Quando o paciente ele tem algum ente querido que teve um desfecho negativo em um hospital, ele não quer ir para aquele hospital de jeito nenhum. Isso. Então a gente oferece um outro hospital, dentro de certos limites. Né? A gente não costuma se deslocar para o hospital onde nós não operamos, não temos rotina, tudo isso. Mas na medida do possível a gente tenta adequar as questões de acordo com a demanda do paciente. Sim. Vocês não têm apenas um hospital que vocês operam, vocês têm ali uma gama de hospitais. Claro, logicamente, não, como você disse, né, não são todos os hospitais, mas você consegue deixar ali o paciente onde ele se sentir mais à vontade. Sim, para você ter uma ideia, já me procurou o paciente aqui em Goiânia e o paciente falou assim, eu quero ser operado no Einstein. Eu, tudo bem, vamos te operar no Einstein. Não, eu quero ser operado no Einstein de São Paulo. E aí, qual que foi a sua resposta? Eu falei, então você tem que procurar um especialista em São Paulo. Não, queria operar comigo no Einstein de São Paulo. Eu me desloquei daqui, o paciente fez questão, né? Eu me desloquei daqui até São Paulo, né? Fizemos a cirurgia lá, graças a Deus aconteceu muito bem e tudo correu bem e o paciente foi operado em São Paulo. Muitas vezes também como eu fiz faculdade e especialização em São Paulo, tem alguns colegas que lá estão, às vezes eles me convidam para participar de cirurgias lá com ele. Tem alguma área específica que eu tenho alguma experiência e o colega me convida, eu me desloco até São Paulo, opero junto com eles. Isso é comum no ramo médico, a gente se desloca às vezes para ajudar um colega, para operar um caso mais complicado, ou o paciente faz questão, a gente vai. Não tem problema. Doutor, e o que você chama de casos mais complicados? São aqueles que estão relacionados realmente a tumores ou não tem a ver com isso, assim? O que você acha que é mais complicado nessa questão da neurocirurgia? Existem algumas doenças que elas precisam de uma equipe multidisciplinar para ser resolvido. Os casos oncológicos, que são os casos de tumores, muitas vezes eles nos apresentam desafios grandes. Isso tudo é muito planejado. Por exemplo, uma situação de um tumor que é muito grande, precisa ser operado, a gente sempre preza pela segurança do paciente para tentar retirar o máximo possível de tumor sem trazer sequela para o paciente. Tá? Muitas vezes, fazer isso em uma cirurgia apenas fica arriscado para o paciente, porque sangra demais, a cirurgia se prolonga por muitas horas, tem toda essa questão. Então, muitas vezes a gente pode escalonar a cirurgia sendo ela feita em 2 vezes. Faz uma cirurgia numa semana, espera uma semana para o cérebro desinchar tudo, depois faz novamente. Na coluna também é a mesma coisa. Às vezes você tem um paciente que precisa ser operado tanto pela frente, que a gente chama de via anterior, quanto por trás. Isso pode ser feito no mesmo dia, mas na maioria das vezes a gente prefere escalonar, fazer em 2 etapas a cirurgia. Essas cirurgias são as cirurgias mais complexas. Para você ter uma ideia, às vezes a cirurgia vai demorar tanto que nós precisamos de 4 médicos para ajudar naquela cirurgia. Um médico faz a abertura, o outro médico faz o tempo principal, que é a retirada de tumor, depois entra um outro médico para completar aquela retirada do tumor e depois um quarto para fazer o fechamento do paciente. Todo mundo preparado, nós nos comportamos como se fôssemos atletas, a gente se prepara, a gente dorme bem, a gente estuda, a gente planeja para fazer aquela cirurgia e devolver o paciente para a família dele como ele entrou. Bem, muito bem. Você tirar aquilo que estava ali prejudicando a saúde, mas que sem prejudicar o paciente. Sem prejudicar o paciente. Exatamente. Doutor, agora assim,
em termos de curiosidade, assim, qual foi o caso nesses seus 23 anos assim de medicina que você não falaria a palavra orgulho, não é orgulho, mas que você tem um sentimento assim de falar assim, poxa vida, esse me marcou. Existe algum caso assim, tantas operações que você já fez, que você falou, nossa, essa aqui foi emocionante pela gravidade do paciente, depois como ele se curou, ou pela gratidão, assim, o que te marcou, assim, algum caso que você possa contar pra gente? Tem alguns que são... Alguns casos, porque a doença era muito difícil, a gente fez um bom trabalho, isso é motivo de muito orgulho pra gente. Alguns casos que... eu me lembro muito de um caso que eu operei no Hospital São Francisco, não é um parente, mas é como se fosse um primo que eu convivi durante toda a infância. Ele teve um aneurisma que se rompeu. E eu tinha operado, inclusive, a mãe dele de aneurisma também. E ele teve uma situação que ele quase faleceu antes, né? Porque ele teve uma hemorragia, chegou no hospital muito mal e eu consegui operá-lo. Ele teve um sangramento no intraoperatório durante a cirurgia. Nós conseguimos controlar e 12 horas após a cirurgia ele estava conversando no UTI. Estava super bem. Então esse é um caso que me dá muito orgulho de saber que a gente, mesmo com a situação que estava tudo indo contra, a gente conseguiu resgatar esse paciente. Foi muito bom. Esse te marcou pelo fato da proximidade. A proximidade. E também tem alguns casos pediátricos, né, que a gente opera algumas crianças eventualmente e a gente se apega demais às crianças. Principalmente depois de ser pai, a gente fica muito... você sofre muito com a família. Então tem crianças que a gente já operou de tumor e tem uma menininha que eu a operei 3 vezes e nós conseguimos curá-la do problema que ela tinha, e ela só entrava no centro cirúrgico se ela estivesse segurando na minha mão. Isso me dá muito orgulho, e ela tá tão bem hoje, vai no consultório, leva presente, sempre quer ir fantasiada, é uma gracinha, isso dá muito orgulho pra gente. E fora todos os outros casos, né, de gratidão, que as pessoas vêm, agradecem, ficam felizes, que se recuperaram, que deu tudo certo, isso também é muito gratificante da medicina, né, o bom trabalho, o bom resultado. Quando a gente consegue roubar o sorriso de uma pessoa é muito bom, e é para isso que a gente trabalha, todo dia. Exatamente. Doutor, e outra dúvida que eu queria perguntar para você, acho que muitas pessoas se preocupam com o aneurisma, né? Falo assim, que muitas pessoas falam assim, depois que a pessoa teve um aneurisma, aliás, antes de eu falar depois que a pessoa teve um aneurisma e AVC é a mesma coisa? Não. Então vamos explicar, doutor. O doutor explica pra gente. AVC, o acidente vascular cerebral, 80% dos AVCs são isquêmicos. É quando entope a artéria. Você tem um entupimento da artéria, faltou sangue, faltou oxigênio. Na situação de AVC. 20% dos AVCs é porque a artéria ou a veia rompe. Você tem um sangramento no cérebro. Dentre esses 20%, alguns são causados por hipertensão arterial, pressão alta, e alguns outros são causados por aneurismas, malformações outras. O aneurisma é um deles. O AVC hemorrágico, que é aquele que rompe e sangra, dentre eles o aneurisma, ele é gravíssimo, ele é muito grave. E ainda hoje, com a medicina tão moderna, tudo, ela tem 70% de chance do paciente ir a óbito depois que ele rompe. É uma doença gravíssima. E geralmente, quem consegue passar por essa doença, mesmo operando, se é possível operar, acaba ficando sequelado? Muitas vezes não. Mas algumas vezes acontece sim, certo? Como na medicina e diversas outras profissões, depende, né? São muitas variáveis, então não tem como a gente falar, é isso. É isso. Eu como estava comentando com você anteriormente, na pergunta anterior, nós estamos todos nas mãos de Deus. Já teve situação de eu operar um paciente que eu saí do centro cirúrgico completamente contrariado, triste, chateado, achando que aquele paciente ia morrer. E no outro dia ele está conversando na UTI. E já teve situações de eu sair achando que deu tudo certo e infelizmente tem um desfecho ruim. Entendeu? Então assim, a gente não deve desistir nunca, porque por mais grave que seja o paciente, já aconteceu da gente salvar paciente em situações muito terríveis, muito desafiadoras e tudo contra, e o paciente saiu super bem. Doutor, e como ir para casa em situações dessas, assim que eu falo? Você está ali esperando que dê tudo certo e claro que nem tudo está nas nossas mãos, né?
enquanto homens, nós fazemos aquilo melhor que a gente pode e o que a gente conhece, mas às vezes o desfecho não é positivo e o contrário também, como você disse. Tá tudo muito ruim e depois dá super certo. Mas como lidar isso? Como manter um psicológico, uma saúde mental satisfatória, né? Porque eu falo assim, não deve ser fácil, porque você está lidando com vidas, elas estão nas suas mãos, naquele momento. Mas tem coisas que saem do nosso controle também. Como é que você faz para lidar com essa dualidade, né? Porque você tem ali o poder da cura, entre aspas, né? E às vezes ela não vem, mas aí que já também não depende só de você, como nós falamos. Existe uma força muito maior que rege aí a humanidade, né? O mundo. Como é que você faz para lidar com esses revés assim, que podem vir a acontecer? Eu acredito na importância da pessoa ser espiritualizada. Tá? Tem de haver uma relação de muita confiança entre o médico e o paciente, entre a família e o médico, porque vai ocorrer situação imprevisível. Sim. Sempre vai ocorrer. Tá? Mas se houver confiança, a gente atravessa tudo junto, mesmo com desfecho ruim. Grandes agradecimentos, talvez os melhores agradecimentos que eu tive foram de família de pacientes que infelizmente morreram. No fim da doença, câncer, tudo, a gente já desfez, mas a família reconheceu que a gente lutou junto, que a pessoa teve que fez o possível. Fez o possível e que a pessoa teve um desfecho digno. Né? Isso é redundante falar isso, mas às vezes para algumas pessoas, para algumas famílias, a doença uniu. Trouxe coisas boas. O desfecho foi ruim, mas se você é espiritualizado e acredita que aquele não é o fim, conseguiu unir a família, resolver conflitos. Pai que estava brigado com a filha se reabilitaram, tiveram momentos maravilhosos antes do pai falecer, e o contrário também acontece. Mas para a gente viver tudo isso e não ser completamente compelido por essa situação, eu acho que o médico tem que ser espiritualizado e o médico também pode ficar triste, ele também pode chorar. Ele não pode chorar mais do que a família do paciente, porque senão ele perde o controle, né? Mas ele tem que se importar. O sentimento, a empatia tem que estar junto. Não tem como separar. O humano do médico não separa. Senão ele não dá o máximo. Se você não sentir que você pode estar no lugar daquele paciente, que a sua família poderia ser a sua família ali chorando por você, por algum ente querido, você não dá o seu máximo. Muitas vezes durante uma cirurgia eu tô cansado, eu tô com a coluna doendo, porque o médico também sente dor. Eu tô com a coluna doendo, meus pés estão doendo, eu falo, poderia ser o meu filho que tivesse aqui operado, poderia ser a minha mãe. E aí eu respiro fundo e tento mais um pouco, eu dou o meu melhor. E você falou até de mãe, de filho, né? Dei um exemplo. E médico, opera parente ou não opera parente? Não deve. Não deve? Não deve. Isso não é lenda, isso é real. Não deve. Muitas vezes não tem situações que você não consegue evitar, né? Mas assim, não deve, porque o emocional influencia o seu julgamento. Então, na medida do possível, a gente tenta evitar. Muitas vezes, acontece. Tem pessoas que não são seus irmãos, mas são irmãos que você escolheu para serem seus. Você também não aconselharia operar esses irmãos que você escolheu ao longo da vida? Mas às vezes você é confrontado com essas situações e a gente tem que resolver, né? E aí é onde você... É no ferro e no fogo, né? Onde você dá seu melhor. A gente entrega o que a gente acha que a gente não poderia fazer, mas eu acho que quando o desafio surge, tem que tentar resolver. Ok. Doutor Cristiano, muito obrigado mais uma vez por sua presença, ter falado aí, você abriu seu coração aí para nós, foi ótimo, porque a medicina também tem a ver com isso, né? Eu acho que as pessoas, mais do que nunca, nós procuramos nos relacionar com as outras pessoas. Não é só mais assim, é mais um paciente ou é mais um médico. Precisa existir esse contato, né? De você ver, de fato, sentar, escutar, deixa eu escutar o seu problema, ver quem que você é. E você estava falando também de inteligência artificial, telemedicina, a gente faz muito, mas quando a gente encontra com o paciente pela primeira vez, mesmo você tendo feito teleconferência, o paciente olha e fala assim, eu queria tanto te conhecer, eu te imaginei diferente. Fala, poxa, mas você me viu por teleconferência? Não, mas eu não sabia que era assim, né? Quando você toca no paciente, e para os mais jovens que convivem com a gente, quero mencionar isso aqui, você vai no consultório médico, e o paciente o médico só olha o seu exame e não te examina, pode correr desse médico. Esse médico. Esse médico tem medo de paciente.
o médico precisa pegar no paciente, tem que examinar, tem que sentir o paciente, tem que tocar, tem que ter carinho pelo paciente. Tem que se interessar verdadeiramente, porque eu falo assim Exatamente. que nós, às vezes, enquanto pacientes, nós somos muito mais do que um exame médico, né? O Nada exame clínico, substitui esse contato. e o exame clínico, às vezes, revela muito mais do que está escrito ali naquele papel, né? Mas é muito bom saber que você, enquanto médico, se preocupa com isso, que tem essa visão, e falamos muito de tecnologia, mas isso aí não pode morrer, né? Nem Não. ficar para trás. Tem que existir isso, o contato, a confiança, ela tem que existir, e muito bom saber que vocês, né, no grupo, vocês preservam isso e você propaga isso também. Isso aí dá, com certeza, um certo conforto para todos os pacientes da clínica, sem dúvida nenhuma. E mais uma vez, como eu disse, agradecer a sua presença, Eu que a sua agradeço. disponibilidade. Eu sei que você tem aí a sua agenda lotada, essa correria aí, mas que bom que você veio aqui para tirar algumas dúvidas, bater um papo aqui com o pessoal que está nos assistindo. E eu quero convidar vocês para o nosso próximo programa, que vem mais coisas aí para vocês tirarem dúvidas, para vocês ficarem ligadinhos e saberem um pouco mais como que é essa rotina de um neurocirurgião e tirar dúvidas também em relação a doenças. Pode deixar suas perguntinhas aqui para a gente, que a gente vai fazer o possível para respondê-las. Tchau, tchau e até o próximo. Tchau, tchau.